Pai do Senhor, meus irmãos, pegue a sua Bíblia, sem perca de tempo, abra junto comigo no livro dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, o capítulo é o 2. E o versículo é o 12 a seguir. Glória a Deus. Eu quero ser bastante didático, breve e sucinto, mas eu quero deixar uma palavra da parte de Deus. Quem achou, diga: eu achei. O que vendo Eliseu chamou ou clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente ou de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhes ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhes: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfatiar, e disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas. Não haverá mais nelas monte, não haverá nelas mais morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra
que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e disse-lhes: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Eu fiz uma leitura extensiva e atenciosa para que a gente viesse prestar atenção no que nós lemos. Elias foi o maior profeta visto na sua época. Israel estava em apostasia. Acabe tinha se casado com Jezabel e tinha destruído a moral, a ética, o padrão social e espiritual de Israel. Logo após isso, Deus levantou Elias, um dos moradores da terra de Gileade, que a Bíblia não fala quem é o seu pai, a Bíblia não fala quem é a sua mãe, a Bíblia não mostra a genealogia ou a descendência de Elias. Em contrapartida, Elias marcou a sua época. Elias foi o homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Elias foi o homem que orou e Deus cerrou o céu. Elias orava e Deus assinava embaixo. Elias foi tão audacioso que quando ele profetizou para Acabe, ele disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva. E de fato, segundo a palavra de Elias, Deus cerrou o céu e por 3 anos e meio não houve chuva, nem orvalho desceu na terra de Israel. Deus viu que Elias era o homem daquele momento e separou Elias para 3 tarefas. Primeiro, repreendeu Acabe, restaurou a moral espiritual de Israel. E terceiro, Elias deveria ungir, separar alguém para ficar no seu lugar. Nessa questão de ungir, de separar alguém para ficar no lugar do mesmo, Deus deu 3 ordens novamente: unge Azael e Jeú, os reis da Síria e de Israel. Também unge Eliseu, profeta, no teu lugar. A Bíblia Sagrada diz que Elias ungiu a Eliseu. E quando a gente compara a vida de Elias com a de Eliseu, Eliseu nos apresenta algumas qualificações. Quando Deus separou Elias e disse para Elias ungir Eliseu no seu lugar, Eliseu estava trabalhando, arando uma terra, ou a terra. Eliseu era um boiadeiro, alguém que trabalhava no campo. A história diz que Eliseu estava com a 12ª juntas de boi. Diga de passagem, cada junta de boi simbolizava 2 bois. Logo, Eliseu arava a terra com 12 bois. A Bíblia diz que quando Elias foi ao encontro de Eliseu,
Eliseu ficou com medo, porque sabia da fama de Elias e sabia quem é que estava vindo ao seu encontro. É nada menos o leão dos profetas. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Elias é conhecido como o maior profeta, como eu disse, do Velho Testamento. E Eliseu ficou com medo. Entretanto, Eliseu se submeteu à autoridade de Elias e Elias o chamou. Quando Elias o chama, a Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e diz: deixa eu voltar em casa, despedir do meu pai e da minha mãe. A Bíblia diz que ele vai e se despede, porém, quando ele volta, ele queima as carruagens, os carros de boi que ele tinha, ou as 12ª juntas de boi, e também manda matar os boi, preste atenção, e faz um churrasco, e vai atrás de Elias. Elias, quando faz isso, ele está no ápice do seu ministério, e também está a partir, ou seja, ele está a ponto a se despedir de Israel. É o final da sua vida, é o final do seu ministério, e Eliseu vai atrás de Elias, e Elias passa por 4 lugares, e esses 4 lugares que Elias passa, após escolher Eliseu, é a base para a nossa prédica, para o nosso sermão, para a nossa mensagem nesta oportunidade. Quando Elias passou por esses 4 lugares, ele apresentou a situação moral, ética e espiritual que esses 4 lugares tinham. Pastor, e qual foi os 4 lugares que Elias passou com Eliseu? O primeiro você encontra no capítulo de número 2, que acabamos de fazer menção. O capítulo 2 de 2 Reis vai apresentar os lugares que Elias vai passar, e vai apresentar esses lugares a Eliseu. Ele está no final do seu ministério e no ápice, no mesmo tempo, porque no ministério de Elias não teve, como muitos dizem, esse alto e baixo, não. Todas as vezes que Elias se apresentou ou estava trabalhando para Deus, sempre Deus realizava milagres, sinais. Pastor, e o momento que Elias estava na caverna? Simples. Era um fato de comiseração, ou seja, ele estava com medo, e muita gente ainda até diz que Elias estava depressivo. Isso é mentira. Não existia esse fato, essa palavra de depressão em Elias. Ele estava apenas com medo, porque Jezabel estava prestes a matar, ou matar. Porém, dentro da caverna, observe, eu tenho que voltar só para você ter ideia, porque Elias não teve essa questão de alto e baixo. E muitas pessoas pregam e ensinam erradamente, achando que Elias, ele teve supostamente depressão. Não, ele estava com medo, porque Jezabel queria o matar. Ele vai para a caverna, e a expressão máxima da caverna é essa. Quando Elias entra, a Bíblia diz que Deus disse: Elias, o que fazes aqui? Quando você lê esse texto, parece que o verbo está fazendo uma conjunção, que Deus estava dentro da caverna. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Olha o que Deus diz para Elias: Elias, o que fazes aqui? É como se Deus estivesse esperando Elias na caverna. Era como se Deus estivesse assim: Elias, antes de você chegar aqui, eu já cheguei. Antes de você pensar em vir, eu já estava. Antes de você tentar se esconder, Elias, eu estou aqui na caverna. E a Bíblia diz que Deus falou com Elias depois de 3 fenômenos ou 4 fenômenos na natureza: terremoto, vento, fogo, e depois Deus falou suavemente: o que fazes aqui, Elias? Então não teve essa questão de altos e baixos, apenas um medo, porque ele sabia que Jezabel queria o matar. Mas voltando ao caso dos 4 caminhos que ele apresenta a Eliseu,
Está no capítulo 2 de 2 Reis. Elias passa por 4 caminhos, mas o intuito desses 4 caminhos é apresentar, como eu disse, o estado moral, espiritual, ético, que esses 4 lugares tinham. Olha o capítulo 2 e o versículo 1 que diz: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar ou elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Em primeiro lugar, Elias estava em Gigal e partiu. Quando chegou em Gigal, Elias apresenta o que é que está acontecendo em Gilgal para Eliseu. Preste bastante atenção, guarde essa palavra, Gilgal. Elias fala isso e verso 2 diz: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias sai de Gigal e vai para Betel. E a Bíblia diz que Eliseu disse, porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Guarda esse lugar, guarda essa palavra, Betel, Gigal e Betel. E o texto vai continuamente falando que Elias sai de Betel e passa em Jericó. Guarde essa palavra, Gigal, Betel e Jericó. Quando Elias sai de Betel, sai de Jericó, meu solista, que Deus te abençoe, passa em Gigal, sai de Gigal, passa em Betel, sai de Betel, passa em Jericó. Elias vai ao Jordão, e é no Jordão que Deus o leva para si. Porém, o intuito de Elias era apresentar o estado que estava esses 4 lugares. E o capítulo 12 que nós lemos, se você prestou atenção junto comigo, eu sei que você prestou atenção e eu estou sendo bastante didático para que a mensagem fique gravada no seu coração e você venha praticar. Você vai perceber que quando Elias sai desses 4 lugares, ele apresenta os 4 lugares para Eliseu. E quando chega no capítulo 2 e verso 12, vai acontecer o ápice da chamada de Eliseu. Depois que ele passou pelos 4 lugares, quando chega no Jordão, Deus toma Elias para si. E o que o texto do verso 12 diz é isso: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Ou seja, quando o verso 10 e o verso 11 se cumpre, Eliseu grita: meu pai. Essa expressão aqui, ele está falando para Elias, ele está chamando Elias de pai. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E muita gente acha que quem levou Elias foi os carros e os cavaleiros para o céu. Errado. Os carros e os cavaleiros não levaram Elias para o céu. Os carros e cavaleiros ficaram com Eliseu. Quem levou Elias para o céu foi um redemoinho. Isso aqui é muito forte, porque o redemoinho separa Eliseu de Elias. Porém, a guarda celestial fica com Eliseu. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir. O redemoinho leva Elias, mas a guarda celestial fica guardando Eliseu, carros e cavaleiros. É por isso que quando Eliseu estava em casa em Geazi, atribulado de espírito, que o seu nome, diga de passagem, significa vale da visão. Geazi é aquele que vê tudo, aquele que vê suborno, aquele que vê dinheiro, aquele que se vende, aquele que se troca, aquele que vai atrás do que não é para ir. Aí a Bíblia diz que Geazi entra e diz: meu pai, está tendo aí o quê? Uma guerra, tem muitos guerreiros. E Eliseu está em casa. Aí Eliseu ora e diz:
Pai, Deus, abre os olhos desse jovem, para ele saber que o que está conosco é maior do que estão com eles. Oh, glória a Deus, levante a sua mão. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. O mundo pode ter carros e cavaleiros, pode ter exército de milhares, mas quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Quem está conosco também tem exército. E a Bíblia diz que quando Eliseu falou isso, Geazi abriu os olhos, ele saiu para fora e viu carros e cavaleiros do exército do Deus vivo. São os mesmos que estão aqui no capítulo 2 e verso 12. Os carros e cavaleiros ficaram com Eliseu. É por isso que eu digo, quem anda com Deus anda bem seguro. Oh, glória a Deus. Quem anda com Deus, acredite, tem guardas-costas. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o guarda. Glória a Jesus Cristo. Isso é interessante ressaltar nesse texto. Porém, o que eu vinha falando, melhor dizendo, sobre os 4 lugares, é que depois que acontece isso, Eliseu já tinha passado por Jericó, Betel, Jordão e Gilgal. E Elias estava, irmã Laodiceia, querendo apresentar o estado desses lugares. Interessante que a gente leu e a gente observou. Pastor, e o que é que tem e o que é que tinha em Gilgal? Em Gilgal significa, ou que tinha em Gilgal, era nada menos e nada mais do que dificuldades, basicamente, para que Eliseu viesse aprender no meio das dificuldades. Gilgal significa círculo de pedra. A primeira coisa que Elias estava apresentando para Eliseu em Gilgal era isso: você vai encontrar pedras, você vai encontrar círculos de pedras, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar dificuldade. Mas como Eliseu eu passei, você também vai passar. Tem alguém que já pegou aqui? Eu vou profetizar. Eliseu, eu passei em Gilgal, venci as pedradas, venci a dificuldade, venci os círculos de pedras. Eu quero te ensinar, Eliseu, por mais que as pedras venham, o círculo venha, pegue elas e faça escada, faça um castelo para você habitar, faça escada para você subir. Quem está acreditando nisso que eu estou pregando? Não existe lugar apertado ou de pedras. Se você pegar esse lugar apertado de pedra, pega as pedradas, dificuldade, faça de escada, faça de castelo para você subir e habitar no nome de Jesus Cristo. Elias está falando isso para Eliseu: você vai encontrar pedras em Gilgal, mas não deixe as pedras te parar, não deixe as pedras te vencer, faça dela escada. É tão certo isso que Elias passa por Gilgal, passa pelos círculos de pedra, e não é diferente nos dias atuais. Quantos estão aqui já sofreram pedradas espirituais, calúnia, defamação, crítica, zombaria? E ei, deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui, sabe o que significa isso? Você não parou sobre as pedras, você não parou quando jogaram as pedras em vocês. Lembra de o primeiro mártir da Bíblia? Atos capítulo 7, Estevão foi apedrejado, mas continuou pregando, enquanto seus algozes, miseráveis patrícios estavam apedrejando mesmo. A Bíblia diz que Eliseu orou e disse: Pai, não impunte, ou seja, não coloque sobre eles esse pecado. Enquanto
Quando Estevão estava orando, a Bíblia diz que ele olha para cima e vê os céus abertos. Glória a Deus. Enquanto jogam pedra, os céus estão abertos. Não, vou repetir. Enquanto jogam pedra, os céus estão abertos para você. Segundo lugar que Elias apresenta para Eliseu. O segundo lugar significa ou se chama Betel. Pastor, e o que é que tem em Betel? Betel na Bíblia significa lugar de encontro, significa casa de Deus, significa casa do pão, significa casa do azeite. Betel na Bíblia significa lugar de encontro, lugar do pão, casa de pão. Betel significa casa de Deus. Elias estava dizendo: depois das pedradas, passe na casa de Deus. E é aqui que a gente recebe pão, azeite, para que as pedradas não venham nos matar. Eliseu, vá para Betel. Betel significa lugar de guarida, lugar de encontro, lugar de pão, lugar de azeite, lugar de encontro com Deus. Betel significa lugar de maravilha. Foi em Betel que Jacó viu uma escada subindo, ou melhor, apontando da terra ao céu, e também viu anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Betel significa encontro, lugar de encontro com Deus. Todas as vezes que as pedras vierem sobre a tua vida, venha para Betel. Todas as vezes que tentam te jogar em pedra, venha para Betel. Vamos concluir. O terceiro lugar que Elias apresenta para Eliseu se chama Jericó. Eliseu sai do círculo de pedra, que é em Gigal, vai para Betel, que é lugar do pão, do encontro com Deus. Sai de Betel e vai para Jericó. É interessante que quando ele chega em Jericó, a expressão ou o significado de Jericó significa aquele que é perfumado, ou Jericó significa perfumado. Observe que eu poderia fazer uma contextualização, ou começar de Jericó, Betel e Gigal, para terminar sobre as pedradas, mas eu começo pelas pedradas em Gigal, passo em Betel pelo pão, vou a Jericó, mas o final é Jordão, porque é no Jordão que começa o ministério de Eliseu. Pastor, se Jericó significa perfumado, é simples. O que Elias estava apresentando para Eliseu era um lugar de conforto. Porém, entretanto, não sei se você prestou atenção no que nós lemos. Você viu que em Jericó, no verso 15 do capítulo 2, diz assim, ó: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Tem uma mão levantada para o profeta Isaías, para a sua vida. Levante em nome de Jesus para receber isso. É em Jericó que vão reconhecer o teu ministério. Oh, glória a Deus. Vou repetir. É em Jericó que vão reconhecer a tua chamada. É em Jericó que vão ter que bater continência e vão dizer: verdadeiramente Deus é na vida de Eliseu, é também na sua vida. Irmão, chega um momento que todos que falaram contra, ou subjugaram, ou desprezaram, vão ter que bater continência e vai dizer: verdadeiramente o Espírito de Deus está na vida dele, na vida dela. Porém, o final, para a gente terminar,
é que depois disso, Eliseu para de frente o Jordão. E não poderia ser de outra forma, porque não seria outra pessoa que estivesse aqui pregando, mas como é o pastor Evandro Vilarino, eu vou ter que falar. Jordão significa aquele que desce. Olha para onde Eliseu vai. Eliseu está indo para Jordão, ou seja, para aquele que desce. E Jordão na Bíblia significa lugar de humilhação, lugar de reconhecer que existe alguém que está acima de nós. Jordão significa lugar da humilhação, lugar de descer. Eliseu poderia ficar em Betel, ficar em Gigal, e também poderia ficar em Jericó. Se eu fosse Eliseu, eu diria logo: deixa eu ficar aqui em Betel, aqui é lugar do pão, do azeite, do encontro. Se eu fosse Eliseu, eu diria logo: eu vou ficar em Jericó, porque aqui todo mundo reconhece meu ministério, eu estou abraçado, perfumado. Se eu fosse Eliseu, poderia até dizer: vou ficar em Gigal, porque vou pegar as pedras para fazer escadas, castelos e crescer. Porém, Eliseu vai para o lugar que desce. Levante a sua mão para o céu, só quem quer descer nesta noite. Oh, glória a Deus. Pastor, por quê? Ninguém chega no topo se antes não descer. Ninguém é reconhecido se antes não for desprezado e humilhado. Ninguém é exaltado se antes não for humilhado. Jesus que disse: ninguém, irmão, chega em nenhum lugar se antes não descer. Ou seja, nesta noite eu te convido no nome de Jesus: pega a asa da humilhação e descer para o Jordão. Fique de pé no nome de Jesus. Pastor, eu quero crescer. Desça. Pastor, eu quero ser pregador. Desça. Pastor, eu quero cantar. Desça. Pastor, eu quero ser rico. Desça. Pastor, quero ser reconhecido. Desça. Pastor, quero que os outros me aplaudam. Primeiro desça. Pastor, eu quero vencer. Primeiro desce. Pastor, eu quero ter unção. Só pode assim, olha cá, ó, descendo. Se não descer, não tem. Humilhação é o lugar que Eliseu está. Jordão, aquele que desce. O problema da minha geração é essa: é que quer subir sem descer, é que quer ser cheio sem antes não descer. Pastor, quero ser pregador. Desça. Pastor, quero ter ministério. Desça. Pastor, quero ser reconhecido. Desça. Irmão, levante a sua mão, que eu estou apenas pregando o que a Bíblia está dizendo. Oh, glória a Deus. A gente só vence debaixo da oração. Lugar de quem desce. Pastor, quero milagre. Desce, vai para oração. Pastor, quero ser alguém. Desce e vai para oração. Eliseu poderia ficar em outros lugares, mas ficou no Jordão. Porém, no meio do Jordão, quando você está descendo para o lugar de humilhação, a Bíblia diz que a capa que era de Elias estava na mão de Eliseu, e Eliseu jogou ou feriu as águas do Jordão, abriu. O que significa, pastor? Nessa humilhação também tem milagre. Nessa humilhação também tem milagre. Oh, glória a Deus, vamos orar. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja
aplicada de uma forma melhor no coração da tua igreja através do teu Espírito Santo. Que o mesmo convença a todos e que entenda que todos nós precisamos passar, no mínimo, por esses 4 lugares. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo a tua noiva, a tua igreja, e eu profetizo nesta noite uma porta aberta para a glória do teu nome, no meio da humilhação, no meio do Jordão, no meio daquele que desce. Deus, abre os céus, mostre maravilhas, prodígios, guarde a tua noiva, a tua igreja, e glorifique o teu nome sobre essa situação. Quantos acreditam nisso? Dá 3 glórias bem gostoso para Jesus de Nazaré.